Tirania de Aço capítulo 166. O caminho está bloqueado. A chuva caía sobre as fronteiras montanhosas do Tirol e da Baviera. No momento, um exército de bávaros estava em marcha. À frente dos militares estava um conde que estava bastante chateado com sua tarefa atual. Na maior parte, ele e os homens de seu exército eram membros orgulhosos da reforma alemã, e o duque de Eger os encarregou de invadir o coração de seu movimento. O Tirol não era apenas um lugar importante no coração dos reformistas alemães, mas também abrigou dois de seus líderes, que sendo Berengário e Ludolf. Como tal, muito poucos homens no exército estavam ansiosos para cumprir essa tarefa. Em mais de uma ocasião, esse conde de nome Segmund havia considerado insubordinação total. No entanto, aqui estava ele nas fronteiras, entre sua terra natal e a capital da reforma, debatendo se deveriam ou não cumprir suas ordens. No entanto, quanto mais perto suas tropas se aproximavam do Tirol, mais eles eram capazes de perceber que uma fortaleza foi construída na área, cujo projeto era diferente de tudo que Segmund já havia visto antes. Tinha a forma de uma estrela e trazia o brasão de armas da casa von Kufstein. Foi uma fortaleza construída por Berengário para proteger as rotas em suas terras. Segmund decidiu deter seu avanço diante de uma fortaleza tão poderosa, que era visivelmente defendida por canhões relativamente maciços e centenas de homens armados com o que ele percebeu serem canhões de mão. Ele não era tolo e podia dizer pelo desenho da fortaleza que, se tentasse tomá-la, seria uma batalha longa e sangrenta. Não só seus homens estavam vulneráveis a fogo de todas as direções, mas também não havia pontos cegos para se aproveitar. Se os rumores fossem verdadeiros, os canhões de mão nos quais os defensores estavam equipados eram armas devastadoras. Diante de tal desafio, Segmund tinha apenas três opções. Em primeiro lugar, ele poderia se retirar da região e encontrar outra rota para o Tirol, uma que ele esperava que não fosse tão fortemente defendida. A segunda opção era ignorar suas perdas e atacar a fortaleza na tentativa de forçar seu caminho para o Tirol. Sua terceira e última opção era desistir da ideia de atacar a região, e montar acampamento na beira da fronteira, e agir como se estivesse fazendo alguma coisa, esperando que seu suzerano não percebesse que ele ficou parado e não fez nada. Afinal, nem ele nem seus homens estavam muito entusiasmados com a ideia de atacar o Tirol. O conde Segmund von Augsburg levou alguns momentos para contemplar suas opções quando um de seus comandantes se aproximou dele. Vossa Excelência, o caminho a seguir está bloqueado pela estranha fortaleza. Temo que seja uma tarefa difícil invadir o Tirol. O conde Segmund imediatamente sentiu uma dor de cabeça olhando para a situação diante dele. Se ele não avançasse para o Tirol, seria rotulado como violador de juramento e, depois que a guerra terminasse, o duque de Eger certamente viria buscá-lo e potencialmente sua família. Como tal, reuniu coragem e ordenou ao exército que avançasse sobre a fortaleza. Preparem-se para sitiar a fortaleza. Temos nossas ordens. Enquanto dava o comando a seu exército, Segmund disse a si mesmo no fundo de sua mente: que Deus tenha misericórdia de minha alma. Como tal, um acampamento de cerco foi preparado e, poucas horas após os preparativos, o exército bávaro começou a atacar a fortaleza estelar. Homens de armas correram para as cortinas da fortaleza, esperando que a parte sólida da parede fornecesse uma plataforma firme para erguer suas escadas. No entanto, no momento em que chegaram à distância de combate, as várias centenas de soldados do exército de Berengário que estavam guarnecidos no forte desencadearam os canhões de cerco de 24 libras sobre os invasores. As granadas explosivas rasgaram os tiantes muito antes de chegarem à seção da parede, que era seu objetivo. Membros foram cortados das vítimas da explosão, sangue espirrou pela passagem da montanha coberta de grama. No entanto, isso não impediu que as dezenas de canhões montados nas paredes da fortaleza disparassem na direção dos invasores. Os ecos trovejantes das armas encheram o ar ao lado dos gritos de gelar o sangue dos invasores. Embora os defensores fossem apenas as centenas, a fortaleza era tão bem projetada que, mesmo com seus mosquetes de 1417 Lampaternos Multibore, eles eram capazes de causar devastação maciça às forças inimigas. No momento em que a terceira rajada de fogo de canhão disparou, os sitiantes fugiram de volta para seu acampamento de cerco, que era desconhecido para eles bem dentro do alcance dos poderosos canhões de 24 libras. No entanto, os defensores não atacaram o acampamento. Em vez disso, eles pararam o fogo
permitiram que o inimigo recuasse. O objetivo não era aniquilar a força inimiga o mais rápido possível. Se eles fizessem tal coisa, o Duque de Eger tomaria uma das duas ações, ou abandonaria o Tirol completamente até que tivesse tomado com sucesso toda a Áustria, excluindo o Tirol, ou enviaria uma invasão maciça muito mais significativa do que a força atual em retaliação. Nenhum dos dois era atraente para Berengário. Como tal, o jovem conde do Tirol encarregou seus defensores de travar uma guerra de desgaste. Se as forças de Berengário pudessem manter essas dezenas de milhares de homens atolados fora de suas fronteiras indefinidamente, o Duque de Eger certamente continuaria a enviar reforços e suprimentos para garantir que a ofensiva contra o Tirol continuasse. Isso enfraqueceria significativamente seu ataque ao restante da Áustria e dividiria seus exércitos, permitindo aos senhores austríacos uma chance decente de revidar. No entanto, o conde Segmund não tinha como saber os planos de Berengário e estava simplesmente maravilhado com as armas que seus oponentes usavam. Assim, ele ficou com a boca aberta depois de ver seu exército desmoronar tão rapidamente contra a poderosa fortaleza estelar. O homem ficou tão chocado com o resultado desastroso do breve noivado que acidentalmente expressou seus pensamentos em voz alta para que todos os homens próximos ouvissem. Deus está do lado deles, pois como o homem pode construir armas tão destrutivas sem intervenção divina? Essas palavras enfraqueceram o moral já baixo das tropas, muitas das quais eram reformistas, não desejavam atacar o coração de sua religião. Depois de dizer essas palavras, um dos comandantes de Segmund expressou suas preocupações. Se Deus está do lado deles, então como vamos cumprir nossas ordens? Se foi só nesse momento que Segmund percebeu que havia falado seus pensamentos em voz alta e, como tal, rapidamente elaborou um esquema para evitar mais conflitos enquanto fazia parecer que estava participando ativamente de uma tentativa de capturar o Tirol. Escreva para o Duque de Eger. Diga-lhe que as passagens do noroeste para o Tirol estão bloqueadas por poderosas fortalezas, e precisamos de reforços se quisermos alcançar nosso objetivo. Ele nos enviará ajuda, o que nos dará um período de alívio, ou ele ignore nossos apelos, e teremos nossa justificativa para sentar e não fazer nada. Ouvindo as ordens de seu suzerano, todos os comandantes concordaram que era o melhor curso de ação e imediatamente iniciaram a tarefa. Quanto aos defensores da fortaleza, nenhum único homem foi ferido no conflito e, como tal, eles estavam sentados e relaxando, afinal, eles tinham acesso a muitos suprimentos e forças de socorro. Teoricamente, eles poderiam ficar e guardar as fronteiras do noroeste do Tirol indefinidamente. Enquanto os sitiantes viviam em um campo de cerco exposto e lamacento, os defensores ficavam em belos quartéis para protegê-los dos elementos, o que lhes permitia uma sensação de conforto enquanto guardavam as fronteiras do Tirol. O impasse na fronteira tirolesa havia apenas começado, e esta fortaleza estelar não era a única que enfrentava uma situação semelhante. A nordeste perto das bordas de Kitzbühel, os defensores também enfrentavam um problema semelhante. Afinal, a tentativa de invasão ao Tirol foi uma ofensiva em duas frentes projetada para encapsular a região rapidamente. No entanto, em seu avanço inicial, havia sido completamente interrompido. Quando o Duque de Eger finalmente descobrisse que suas tropas não podiam penetrar no território tirolês, ficaria chocado por sua estratégia ter falhado tão miseravelmente. No entanto, a falácia do curso irrecuperável era um problema grave da psique humana, e o velho duque certamente continuaria a enviar ajuda aos sitiantes do Tirol às custas de seu próprio exército. Quanto ao resto da invasão da Áustria, além de Vorarlberg, o restante dos condados austríacos não teve a mesma sorte que o Tirol de ter suas barreiras defensivas naturais e, como tal, se sairia muito pior na invasão em andamento. À medida que a guerra avançava, o Tirol se tornaria o símbolo da resistência austríaca contra a ocupação da Baviera, e Berengário ganharia reconhecimento como líder dessa resistência. Por enquanto, a invasão bávara estava apenas começando e, como tal, nenhum condado ainda havia caído nas mãos do inimigo. Enquanto as tentativas de invasão do Tirol foram interrompidas em seu avanço inicial, Berengário dormia pacificamente nos braços de sua amante. Tirania de Aço capítulo 167. As preocupações de Henrietta. A luz da aurora brilhou no quarto de Berengário, expondo a cena do jovem conde e sua amante enredados nos braços um do outro. Como de costume, este foi o sinal para Berengário despertar. Quanto a Linde, ela continuaria dormindo por algum tempo.
Os dias em que ela acordava cedo para se esgueirar de volta para seus aposentos temporários já haviam passado. Esses dias, todo mundo sabia de seu relacionamento com Berengário, e ela dormia abertamente em seu quarto. Como tal, ela podia dormir o quanto quisesse, e Berengário nunca reclamou. Assim Berengário saiu habilmente da cama, sem despertar Lindy, e vestiu-se com o seu traje atlético, como de costume. Sua manhã foi preenchida com uma corrida de 8 quilômetros, seguida de levantamento de pesos e treino de espada. Quando ele finalmente terminou com todas essas coisas, horas se passaram, e ele entrou no banho para se livrar de todo o suor em seu corpo. Quando ele abriu a porta da banheira e entrou na piscina de água, ele encontrou Lindy já se divertindo lá dentro. Um grande sorriso apareceu em seu rosto quando Berengário se sentou ao lado dela e desfrutou da água fumegante. Depois de um treino prolongado, mergulhar em uma banheira de hidromassagem era algo que Berengar tinha vindo a desfrutar imensamente. Depois de brincar na banheira com a Lindy por algum tempo, o casal saiu do banho e arrumou a aparência enquanto cumpria a higiene diária como escovar os dentes e passar fio dental. Depois, vestiram-se e dirigiram-se à sala de jantar, onde partilharam uma refeição. Como de costume, a única outra pessoa presente à mesa era Henrietta, que há muito se acostumara com a presença de Lindy e, embora o relacionamento deles tivesse melhorado, ela ainda apoiava Adela em sua pequena rivalidade com Lindy. É claro que Adela não voltara a Kufstein desde que partira, tantos meses atrás. Berengário ainda tinha que informar Henrietta da morte de Lambert em suas mãos na Batalha de Oberstdorf. É claro que, quando ele finalmente contasse a ela sobre um assunto tão importante, seria uma história inteiramente fabricada sobre o menino morrendo na gloriosa cruzada contra a Horda Dourada. Afinal, Henrietta sempre cuidou de seus dois irmãos, e ela ainda não tinha plena consciência do mal que Lambert havia feito em sua vida. Sendo uma criança, parecia injusto a Berengário revelar à garota a verdade por trás dos crimes de Lambert e a causa de sua morte. Assim, ele escolheu permitir que sua irmã mais nova se lembrasse de Lambert sob uma boa luz, pelo menos até que ela tivesse idade suficiente para entender adequadamente a profundidade de suas ações e seu caráter perverso. Como tal, Berengário bebeu do cálice de caveira, que foi feito de seu irmão mais novo. Então Henrietta, como você tem estado ultimamente? Eu tenho estado tão preocupada com o trabalho que não pude verificar você. Henrietta estava frequentando aulas em uma das instituições públicas que haviam sido criadas na cidade de Kufstein para educar as jovens gerações. Afinal, se ela ficasse confinada no castelo de Kufstein sem contato com crianças de sua idade, ela teria alguns problemas para se socializar adequadamente mais tarde na vida. Assim, Henrietta tinha um sorriso gigante no rosto enquanto devorava a deliciosa omelete em seu prato. A omelete em si estava cheia de espinafre e queijo e se tornou um dos pratos favoritos do café da manhã da garota. No entanto, no momento em que ouviu isso, sua expressão se azedou um pouco, o que não passou despercebido por Berengar e Lindy. Eu estou bem. Henrietta era uma garota bastante tímida e, como tal, não gostava de revelar muito sobre sua vida pessoal. No entanto, Berengário foi persistente e fez questão de se intrometer na vida da menina. Como tal, ele fez outra pergunta. Você está gostando da escola? Todo mundo te trata bem? Henrietta sentiu enquanto comia mais em seu café da manhã. Ela não disse muito além SMHM apesar de sua resposta. Berengário não acreditou que fosse esse o caso. Afinal, ele conhecia sua irmãzinha razoavelmente bem e, como tal, ficou profundamente preocupado. Não era simplesmente uma questão de ser tímido. Desde que Berengário recebeu seu tapa-olho e começou a beber de um cálice de caveira, ele tinha uma aura de intimidação ao seu redor, o que fez Henrietta ter medo dele subconscientemente. Como tal, ela agiu como um cordeirinho obediente e apenas acenou com a cabeça e respondeu às perguntas de Berengário. Percebendo tal comportamento, Lindy colocou um sorriso gentil no rosto e interrogou a garota em nome de Berengário. Ela era uma personagem muito menos assustadora aos olhos de Henrietta e, como tal, a garota estava mais aberta a conversar com ela. Está tudo bem, por que você não me diz se você tem alguma preocupação? O olhar de Henrietta trocou entre Berengário e Lindy por alguns momentos antes de ela finalmente se abrir sobre seus problemas com sua vida escolar. Por ter ficado presa no castelo a maior parte de sua vida, Henrietta era, como mencionado anteriormente, uma garota tímida e, como tal, não sabia como interagir bem com os outros. Os piores temores de Berengário sobre sua educação já se concretizaram e,
Como tal, Henrietta revelou suas dificuldades na escola. Eu não tenho amigos. Com esta informação revelada, Berengário não ficou inteiramente surpreso. Ele a colocou deliberadamente em seu programa de educação pública para que ela pudesse se socializar e se acostumar com a população comum, mas ela ainda era a irmã mais nova do conde. Havia um ar natural de intimidação que a cercava, pelo menos até as pessoas comuns estavam preocupados. Os pais provavelmente instruíram seus filhos a não fazerem nada para aborrecê-la. Quando combinada com sua personalidade naturalmente tímida e dócil, ela provavelmente se sentava sozinha em uma aula o dia todo e simplesmente repassava seus trabalhos escolares. Parecia que as suposições de Berengário estavam corretas quando Lindy questionou ainda mais a jovem. Bem, você já tentou falar com alguém da sua classe? Henrietta apenas balançou a cabeça em resposta a essa pergunta, fazendo com que Lindy desse um sorriso caloroso mais uma vez. Bem, talvez você devesse experimentar. A resposta de Henrietta foi rápida e cheia de desânimo. Não vai importar. Lindy tentou cavar a raiz do problema e, como tal, questionou ainda mais a resposta de Henrietta. Por que não? A expressão de Henrietta ficou sombria, o que era bastante adorável em seu rostinho fofo, pelo menos no que dizia respeito a Berengário. No entanto, ela murmurou em voz baixa porque eu sou a irmã mais nova do conde. Embora ela estivesse quieta, a grande sala de jantar estava praticamente silenciosa, exceto por sua voz, e Berengário e Lindy ouviram sua reclamação. Agora foi a vez de Berengário animá-la, e ele finalmente se pronunciou sobre o assunto. Parece-me que as outras crianças podem ficar um pouco intimidadas com a sua posição. Aposto que você não interage voluntariamente com nenhum deles. Você simplesmente fica sentado na sala de aula com uma expressão indiferente no rosto. Estou certo? Berengário conhecia a irmã muito bem e adivinhara corretamente. Henrietta apertou sua boneca favorita que ela carregava com ela para todos os lugares em seus braços e fez beicinho. Berengário estava certo, e ela sentiu como se estivesse sendo repreendida. No entanto, o que ele disse em seguida deu a ela alguma esperança. Por que você não tenta se apresentar para seus colegas de classe? Eu sei que você é tímido, mas se você fizer um esforço sincero, eles podem parar de pensar em você como uma princesinha de gelo que não deve se ofender e, em vez disso, tratá-la como parte da classe. Tenho certeza que as meninas da sua classe adorariam falar sobre os seus lindos vestidos. Ao ouvir isso, Henrietta continuou a fazer beicinho até que finalmente pronunciou uma única frase. Eu duvido disso. Berengar riu da expressão fofa da pequena Luli e decidiu rebater suas palavras. É mesmo? Então, sobre o que as meninas da sua classe estão interessadas em falar? O rosto de Henrietta corou um pouco quando ela se lembrou do assunto que as meninas de sua classe estavam constantemente falando imediatamente desviou o olhar de Berengar, o que o confundiu profundamente. Quanto a Lindy, ela tinha uma ideia geral de qual era o tema popular entre as meninas de Cufstein e apenas sorriu enquanto Berengário tentava entender o assunto. Após alguns segundos de contemplação, Berengário não conseguiu entender e prontamente perguntou novamente. Henrietta, no que as meninas da sua turma estão interessadas? Ao ouvir a voz autoritária do conde falando com ela de maneira tão enérgica, Henrietta quase pulou da cadeira de medo. No entanto, ela simplesmente virou a cabeça para olhar entre Berengário e Lindy antes de murmurar uma única palavra. Vocês. Berengário não acreditou ter ouvido bem e, como tal, perguntou-lhe mais uma vez. Desculpe, o que foi isso? Henrietta já estava completamente envergonhada com a conversa e gritou o que ela disse em um ataque. Você. As meninas da minha classe sempre falam de você. Agora foi a vez de Berengário se envergonhar. Este não era exatamente um grupo demográfico com o qual ele queria ser popular, como tal. Ele se virou para Lindy em busca de conselhos, que estava apenas sorrindo para seu infortúnio antes de provocá-lo. Meu Deus! Acreditar que meu homem é tão popular entre as meninas. Ao ouvir essa frase, Berengário desejou imediatamente ser uma tartaruga para poder se esconder em sua carapaça. De fato, era algo que ele nunca esperava na vida. Embora ele fosse popular entre as mulheres de Cufstein, por muitas razões, principalmente entre elas estava sua boa aparência, sua personalidade carismática e o fato de ter conquistado tanto na vida apesar de ter apenas 21 anos. Ele nunca pensou que as meninas da idade de Henrietta falariam sobre ele como se ele fosse algum tipo de príncipe encantado. Como tal, Berengário apenas pigarreou antes de agir profissionalmente e começou a dar alguns conselhos a Henrietta. Bem,
Você deve se encaixar bem então. Quero dizer, afinal, quem sabe mais sobre mim do que minha preciosa irmãzinha? Certamente você deve saber alguns detalhes suculentos que as meninas de sua classe vão se interessar. Use isso como um quebra-gelo, e depois tentar encontrar alguns interesses comuns. Lindy riu baixinho da reação de Berengário. Apesar de estar constrangido com a situação, ele ainda conseguiu reverter a situação a favor de Henrietta. Depois de refletir por um momento, Henrietta percebeu que Berengário estava certo. Se todas as garotas de sua classe tratassem seu irmão como se ele fosse um príncipe arrojado, então ela poderia falar sobre ele para atrair o interesse delas e, a partir daí, elas poderiam falar sobre outras coisas. Como tal, ela não se sentiu mais envergonhada e sorriu agradecida para Berengário. Obrigado, irmão mais velho. Apesar de sua aparência mais intimidadora hoje em dia, ele ainda era o irmão mais velho gentil e atencioso com quem ela cresceu, o que deixou Henrietta feliz. Agora que tinha um jeito de fazer amigos na escola, Henrietta e os outros aproveitaram o resto da refeição em paz. Quanto a Berengário, amaldiçoava a sorte por ser tão popular entre as moças de todas as idades. A última coisa que ele precisava era outro motivo para Lindy provocá-lo, e ela realmente nunca permitiria que ele vivesse isso. Tirania de Aço, capítulo 168. Construindo a grande catedral. Enquanto Berengário desfrutava de uma vida pacífica no Tirol, a invasão bávara se espalhou para os outros cantos da Áustria. Felizmente para Berengário, sua posição estava segura no momento. Como tal, ele passava seu tempo supervisionando as atividades habituais. Depois de terminar seu café da manhã com a Lindy e Henrietta, que havia tomado um rumo incomum, Berengar passou para o principal destaque de seu dia, que era apresentar os projetos arquitetônicos de seu mais novo projeto ao seu arquiteto favorito. Com a reforma alemã em pleno vigor, Berengário queria um símbolo de seu movimento. Como tal, ele decidiu fazer uma grande catedral em Kufstein para representar a nova era do cristianismo. Embora Berengário estivesse longe de ser um artista, ele ainda conseguia desenhar algumas plantas arquitetônicas rudimentares. O estilo que ele tinha em mente era o do Renascimento alemão. Berengar já havia começado a implementar esses projetos em Kufstein para todos os seus principais projetos arquitetônicos, por exemplo, seu grande palácio, que foi baseado principalmente nos projetos do Schloss Johannisburg e de sua vida anterior. Como tal, ele estava, atualmente em uma reunião com seu arquiteto favorito que supervisionava muitos de seus projetos em Kufstein. O nome do homem era Burkhard e ele era um refugiado que fugiu para Kufstein durante os primeiros dias da guerra na Alemanha, onde Berengário imediatamente percebeu seus talentos e o colocou para trabalhar. No momento, os dois homens discutiam os detalhes da grande catedral um com o outro, enquanto examinavam os projetos. Como sempre, Excelência, você sabe como construir um projeto básico, mas está completamente carente de criatividade. Receio dizer que não tem nenhum tipo de talento artístico. Burkhard era um homem de 50 e poucos anos. Ele era um homem extraordinariamente rude, mesmo para alguém da posição de Berengário. Ele não tinha medo de expressar seus verdadeiros pensamentos, dos quais Berengário honestamente desfrutava. Berengário estava constantemente cercado por muitos bajuladores que lhe diziam exatamente o que ele queria ouvir e não a realidade que ele precisava ouvir. Como tal, Berengário limitou-se a rir do comentário do ancião e exprimiu as suas preocupações. Sim. Eu sei que não fui feito para ser um artista. A questão é, você pode fazer algo magnífico com os designs que eu lhe apresentei? O homem mais velho com longos cabelos grisalhos e olhos azuis de aço começou a contemplar por alguns momentos enquanto esfregava o queixo nu antes de suspirar. Vai dar muito trabalho para consertar seus erros, mas eu prometo a você, quando eu terminar com esta sua grande catedral, ela vai envergonhar qualquer coisa que o Vaticano tenha. Berengar riu ao ouvir a confiança do homem e lhe deu um tapinha nas costas enquanto trazia o assunto para o design de interiores. Para o interior, eu estava pensando em vitrais, eu tenho um fraquinho por essas coisas. Burkhard bufou quando ouviu essas palavras antes de dar sua opinião sobre o assunto. É-se claro que você quer vitrais, todo mundo quer vitrais em suas catedrais. Longe de mim questionar a mente brilhante de Vossa Excelência. Burkhard estava amargo com o assunto, embora Berengário não soubesse porquê e, francamente, ele não se importava, desde que sua visão fosse trazida à vida. Assim Berengário mudou o tópico para o prazo que levaria para completá-lo. Quanto tempo vai demorar para ser concluído?
Burkhardt imediatamente zombou dos comentários de Berengário, o jovem, conde sempre o apressava em seus projetos. Apesar da vasta riqueza e recursos à sua disposição, não era como se o homem pudesse fazer um milagre e concluir um projeto tão grande da noite para o dia, apesar de seu monólogo interior que Burkhardt deu sua melhor estimativa. Considerando que você me faz correr o tempo todo construindo seu palácio, e agora eu tenho essa maldita catedral em cima, levará, pelo menos 2 anos. Você tem sorte de me pagar tão bem e me permitir a liberdade de expressar minha criatividade com esses designs, ou então eu teria desistido há muito tempo. Berengário não se incomodou nem um pouco com o nível de informalidade com que o arquiteto lhe falou. Na verdade, foi muito revigorante ouvir alguém que não se curvava e expressava bajulação sem sentido em cada comentário que fazia. Como tal, Berengar deixou a atitude aparentemente suja do homem deslizar. Na realidade, Burkhardt era muito apaixonado por seu trabalho e estava feliz por ter à sua disposição os recursos quase ilimitados que Berengar lhe forneceu para projetar e construir tantos grandes projetos. Sem falar na liberdade com que lhe era permitido mexer nos desenhos rudimentares que Berengário lhe havia proporcionado, dando-lhe assim a oportunidade de transformá-los em verdadeiras obras-primas. Burkhardt estava certo sobre uma coisa: embora pudesse levar 2 anos no mínimo para ser concluído, seria muito mais grandioso do que qualquer coisa que o Vaticano tinha no momento e, como tal, o homem estava imensamente orgulhoso de colocá-lo para aqueles velhos tolos que havia negado seus sonhos quando ele era jovem. O Vaticano uma vez contratou Burkhardt para construir um projeto para eles. No entanto, os cardeais responsáveis pelo projeto microgerenciaram cada etapa de seu processo criativo e, na opinião dele, arruinaram o resultado final. Como tal, ele estava feliz em ver aqueles velhos bastardos provarem seu próprio remédio. Berengário, por outro lado, era um empregador muito mais conveniente. Desde que o resultado fosse fantástico, o jovem conde não se importaria se seguisse fielmente seu projeto original. Foi assim que Berengar terceirizava todas as suas ideias criativas, principalmente na indústria têxtil. Aqueles com mais talento artístico do que ele podiam ser criativos com o conceito básico que ele apresentava, resultando em estilos baseados nas roupas do Renascimento, de sua vida anterior. No entanto, talvez não 100% historicamente corretos, no entanto, eles ainda acabaram parecendo fantásticos e vendendo bem, e essas duas coisas eram tudo o que importava no final. Depois de ouvir que levaria pelo menos 2 anos para terminar a construção, Berengário ficou satisfeito. Normalmente levaria anos, talvez até décadas, para construir um projeto tão extenso. No entanto, Berengar introduziu materiais essenciais que reduziram significativamente a velocidade de construção e aumentaram a integridade estrutural em relação à forma tradicional de alvenaria. Isso era, claro, aço estrutural e concreto. Com estes 2 materiais, as suas equipas de construção puderam realizar grandes obras como esta catedral num prazo muito mais curto, com uma robustez muito reforçada, sobretudo quando comparada com os métodos tradicionais. Se alguém soubesse o que eles estavam fazendo, eles poderiam fazer um edifício de concreto reforçado com aço parecer tão atraente quanto qualquer outro edifício. Como tal, apesar de estar satisfeito com o prazo estimado, Berengário gostava de mexer com o homem mais velho, considerando a atitude naturalmente rabugenta de Burkhardt. Berengário assumiu uma fachada autoritária e disse com uma voz severa: "Isso é muito longo, precisa ser construído na metade desse tempo." Ao ouvir uma tarefa tão impossível, Burkhardt quase teve um aneurisma quando uma grande veia se projetava de sua testa enquanto ele fervia de raiva. No entanto, em pouco tempo, Berengar caiu na gargalhada depois de ver a expressão distorcida do homem mais velho, e Burkhardt percebeu instantaneamente que Berengário estava mexendo com a cabeça. Como tal, forçou-se a acalmar-se e respondeu ao gracejo de Berengário: "Você sabe que não é tão engraçado quanto pensa que é, certo?" Berengário, porém, tinha um grande sorriso nos lábios. A expressão no rosto de Burkhardt agora não tinha preço. Afinal, Burkhardt era uma das poucas pessoas que ele conhecia com quem podia brincar assim. Com os outros, Berengário tinha que manter sua aparência de prestígio, mas Burkhardt era diferente. Ele não se importava nem um pouco com o rosto da nobreza e, como tal, Berengário podia ser ele mesmo perto do homem mais velho. É claro que Burkhardt também considerava Berengário um dos membros mais toleráveis da nobreza que conhecera. Enquanto o homem era um membro da baixa nobreza, ele sempre foi desprezado por seu status inferior e, como tal,
Nunca se importou com os nobres e mulheres que encomendavam seu trabalho. No entanto, ele respeitava Berengário até certo ponto. Berengário nasceu em uma casa nobre inferior, um mero filho de barão, e ainda em menos de um ano, ele se tornou conde. Esta não foi uma tarefa fácil neste mundo medieval. Depois de pregar uma peça em Burkhard, Berengar percebeu que horas eram e percebeu que tinha que estar em uma reunião de estratégia em alguns momentos e, como tal, deixou Burkhard voltar ao trabalho. Bem, Burkhard, como sempre, foi um prazer, mas temo que precisem de mim em outro lugar. Vou deixar você voltar ao seu trabalho. Burkhard bufou quando ouviu isso e respondeu de maneira fria: apenas certifique-se de que eu seja pago corretamente. Berengário riu ao ouvir essa resposta e se afastou, deixando uma pergunta retórica em seu rastro. Eu já falei a esse respeito. Com isso, Burkhard ficou com um esboço básico para a grande catedral de Berengário, e ele teve muito trabalho a fazer na revisão do projeto em uma planta adequada antes que pudesse começar a construção. Claro que esta catedral não foi o único projeto em que ele teve que trabalhar, afinal o palácio ainda estava em construção, assim o homem teve seu trabalho cortado para ele. No entanto, ele estava muito feliz com seu lugar em Kufstein e não tinha planos de sair, assim, arregaçou as mangas e começou a trabalhar no novo projeto que lhe foi apresentado. Num futuro distante, Kufstein seria considerada não apenas a sede do poder imperial da Alemanha, mas também o centro religioso da reforma alemã, principalmente em parte pelos esforços de Burkhard. Por favor, certifique-se de verificar meus outros